STF analisa a decisão de Moraes que determina a perda de mandato de Zambelli. E você vai ver também. STF avalia a transferência de Bolsonaro para Papudinha. E ainda, 800 mil imóveis seguem sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado em mais uma edição da manhã do Redação Hit. Vamos juntos conferir os destaques desse dia 12 de dezembro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisa hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que cassou o mandato da deputada licenciada Carla Zambelli. Moraes anulou a posição da Câmara dos Deputados, que havia mantido a parlamentar no cargo, e deu prazo de 48 horas para a posse do suplente. Vamos ver. Moraes é o relator de um dos processos penais, em que Zambelli foi condenada e afirmou que a Câmara deveria somente declarar a perda de mandato, não decidir se acatava ou não a decisão do Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados rejeitou a cassação do mandato de Zambelli. Foram 227 votos a favor da cassação e 170 votos contra. Segundo parlamentares, eram necessários votos para que o mandato fosse cassado. Com o resultado, o processo foi arquivado. No Carla Zambelli, foi condenada em 2 ações penais, no STF. Em um dos casos, recebeu pena de 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. No outro, foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão por perseguição armada a um apoiador do presidente Lula às vésperas das eleições de 2022. Moraes pediu que o tema fosse levado à deliberação da primeira turma, para referendo. A determinação individual já é válida e está em vigor, mas, com a análise da primeira turma, vai se tornar uma decisão colegiada sobre o assunto. A Constituição prevê a perda de mandato de parlamentares quando o político desobedece às restrições previstas no texto constitucional para quem assume o cargo. A quebra de decoro parlamentar. Há uma condenação penal definitiva. O político falta a 1/3 das sessões ordinárias da Casa Legislativa, ou quando ele perde ou tem os direitos políticos suspensos e ainda por decisão da Justiça Eleitoral, em processos por abuso de poder político e econômico, por exemplo. A depender da situação, a perda do mandato é declarada pela Câmara, ou o tema é levado ao plenário. O Supremo Tribunal Federal avalia a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha. O ex-presidente está preso na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 22 de novembro e os aliados consideram que a mudança pode melhorar a rotina. Bolsonaro se queixa da permanência na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde está preso. O ex-presidente tem reclamado do barulho de um gerador e também da solidão. Além de o espaço ser pequeno, de apenas 12 metros quadrados, o ex-presidente alega falta de equipe médica para uma eventual emergência. A mudança passou a ser defendida, inclusive, por aliados e familiares do dirigente da direita, devido ao cenário improvável de prisão domiciliar ainda neste ano. A Papudinha, além de ser maior, com cerca de 60 metros quadrados, possui equipe médica própria do sistema carcerário do Distrito Federal em caso de emergência. O local é o mesmo onde cumpre pena o ex-ministro Anderson Torres. O espaço conta com cozinha, quintal, banheiro, sala, quarto, lavanderia, além de ventilador e televisão. O ministro Alexandre de Moraes considera a possibilidade, mas avalia que uma eventual transferência deve acontecer apenas após a perícia médica do ex-presidente. A defesa alega que Bolsonaro precisa passar por uma intervenção cirúrgica por causa de uma crise permanente de soluços. Como os exames apresentados à Suprema Corte são antigos, Moraes determinou uma nova avaliação médica do ex-presidente. A Papudinha é apelidada de Tremembé de Brasília, por causa de presos famosos. Já passaram pela carceragem José Dirceu, Valdemar Costa Neto, Marcos Valério e Paulo Maluf, por exemplo. E um funcionário da Enel foi preso depois de cobrar R$ 2.500 para religar a energia em São Paulo.
O flagrante aconteceu na Vila Clementino, na zona sul da capital. O funcionário da Enel, identificado como Alex Rodrigues Nogueira, foi preso por corrupção ativa na Praça Manuel Vaz de Toledo, próximo à Vila Mariana, na tarde desta quinta-feira. O subprefeito da Vila Mariana, Rafael Minatogawa, aborda o funcionário, diz que trabalha na rua Sena Madureira e que ficou sabendo que precisa pagar um valor para ter a energia religada. Durante a conversa, o homem diz que um comerciante o abordou, falando que era obrigação dele religar a energia em outro ponto. Ele segue dizendo que o valor para o conector era R$ 2.500. Na sequência, o subprefeito fala: "Vou dar ordem de prisão para você. O senhor está preso por corrupção. Estou com a Polícia Civil aqui." O subprefeito diz que no local estava cheio de pessoas, hospitais tendo que usar gerador, porque a Enel não consegue religar a energia e tinha gente aqui pedindo propina para religar a luz do cidadão. Mais de 1 milhão de imóveis ficaram sem energia elétrica por conta do vendaval que atingiu a capital paulista nesta semana. O subprefeito ainda revelou que teve acesso a uma troca de mensagens que seria entre o funcionário e um comerciante. No print, o suspeito encaminha a chave Pix para o pagamento. O caso foi registrado no 16º Distrito Policial, da Vila Clementino. Quase 800 mil unidades consumidoras seguem sem energia elétrica na região metropolitana de São Paulo. Na manhã desta sexta-feira, 2 dias após o início da passagem do ciclone extratropical, que danificou pontos da rede elétrica, levou ao cancelamento de voos e prejudicou o abastecimento de água. A falta de luz foi causada pelo maior vendaval já registrado na cidade de São Paulo na quarta-feira, com ventos de até 98 km por hora. Essa velocidade do vento nunca tinha sido aferida pelo Instituto Nacional de Meteorologia desde o início das medições em 1963. Árvores caíram, mais de 2 milhões de unidades consumidoras ficaram sem energia elétrica e mais de 300 voos foram cancelados. A Prefeitura de São Paulo notificou a Agência Nacional de Energia Elétrica e a Enel Distribuição, São Paulo, por conta do grande número de veículos da concessionária parados na garagem enquanto moradores estão sem energia elétrica. Na notificação, a Prefeitura informou ter verificado que, ao longo do dia, somente uma fração reduzida de veículos de atendimento circulava nas ruas para resolver os problemas causados aos moradores. Desde o ano passado, a Prefeitura diz ter enviado 2 ofícios ao Tribunal de Contas da União e outros 2 à ANEEL, solicitando medidas efetivas contra a concessionária, maior fiscalização do contrato de concessão e aplicação de multa contra a Enel. O cancelamento do contrato de concessão da energia elétrica da cidade de São Paulo também foi solicitado. Além disso, a administração municipal pediu ao Procon cobranças sobre a responsabilidade da concessionária e pedido de aplicação de multa pela demora em restabelecer a energia elétrica. Entre novembro de 2023 e novembro de 2024, o Procon aplicou ao menos 3 multas na Enel que somam cerca de 40 milhões de reais. Já a Arcesp multou a concessionária em 165 milhões e 800 mil reais em 2024 por falhas no fornecimento de energia na Grande São Paulo. A concessionária diz cumprir integralmente suas obrigações contratuais e regulatórias. O aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, sofreu mais um dia de transtornos. Com dezenas de voos cancelados, muitas pessoas passaram horas sem saber para onde ir. Mais um dia de transtorno marcou quem estava no aeroporto de Congonhas. As rajadas de vento, que passaram de 90 km por hora, impactaram a malha aérea de tal forma que quase 40 chegadas e 28 partidas nos voos foram canceladas. Era possível ver, no olhar de cada pessoa por lá, muita insatisfação, exatamente por não conseguir embarcar.
E o pior, tem que continuar por lá, sem previsão para voltar aos seus destinos. Tá meio complicada, porque eu cheguei aqui cedo, né? Meu voo era meio-dia e 25, eu cheguei aqui umas 11 horas e foi cancelando, foi falando que era mais tarde, aí foi cancelando. E aí quando chegou 15h15, eles cancelaram os voos. E aí estão marcando para a gente ir embora só no sábado ou domingo. E parece que não tem nem hotel também, sabe? Então eles falaram, olha, se quiser pega nós estamos dando um Uber para você ir para algum lugar ou pegar para a rodoviária. Enfim, está meio complicada a situação. Os terminais amanheceram caóticos, com filas intermináveis nos balcões das companhias aéreas e passageiros dormindo nos bancos sem saber para onde ir. O reflexo também são sentidos nos aeroportos do Rio de Janeiro e em Brasília. Para o senhor Mauro, além da falta de comunicação com o passageiro, até mesmo o básico, a alimentação foi motivo de descaso das linhas aéreas. Dificuldade da gente conseguir o voo que chegue em casa o mais rápido possível. Meu voo era para ontem, a gente estava dentro da aeronave, ela taxiando no pátio. Quando já ia decolar, veio a ordem, o aeroporto fechou. Aí todo mundo volta para o saguão, todo mundo tira a mala, fazer novo check-in, uma coisa absurda. Aí ontem, no caso, eu pelo menos eu arrumei outra passagem para voltar no sábado. E a gente tem que bancar os custos com comida, com hospedagem e tal. Depois entrar em contato com o SAC para tentar ser reembolsada. A AENA afirma que toda a infraestrutura do aeroporto está funcionando normalmente, mas que os ajustes nos voos ainda estão em curso. A recomendação é para quem tem viagem marcada, confirme a situação com a companhia aérea antes de sair de casa. E veja a seguir. Projeto que coloca fim à escala de trabalho 6x1 foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E agora na sua tela, a vista de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os termômetros marcam 28 graus por lá. Nós voltamos em instantes. Um novo projeto que coloca fim à escala de trabalho 6x1 foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta, chamada de 5x2, prevê a garantia de 2 dias de descanso semanal remunerado aos trabalhadores. Uma proposta que prevê 2 dias de folga remunerada para trabalhadores e que coloca fim à escala de trabalho. 6x1 foi aprovada pela CCJ do Senado. Apesar do projeto não estar nas previsões de votação, foi incluído a pedido do relator, senador Rogério Carvalho. A versão apresentada por ele também é conhecida como a proposta do 5x2. A PEC é voltada para reduzir jornadas que atualmente alcançam 44 horas semanais para 36 horas. A adequação é proposta de forma gradual, sendo 40 horas por semana no ano seguinte à promulgação da PEC e uma redução por etapas ao longo de 4 anos, com a diminuição de 1 hora por semana a cada período. A previsão é que a proposta incluir quase toda a população brasileira porque vai mexer com a vida de quem trabalha nos serviços mais pesados no nosso país. Em paralelo, uma proposta na Câmara com o mesmo teor também tem sido defendida pelo governo. Mas, por enquanto, ainda não há uma definição de quando o texto irá ao plenário de votação do Senado. E agora é hora de falar de esportes no Redação Hit. E o Felipe Takahashi é quem traz as informações. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando, e bom dia para todos de casa.
E olha só, após a vitória do Flamengo contra o Cruz Azul, o time carioca se colocou mais perto do título e já está podendo planejar enfrentar o finalista PSG, não é mesmo? Pois é, mas antes disso, o rubro-negro ainda tem mais um desafio pela frente, que é o Pirâmides do Egito. E para esse jogo, o Mengão já poderá contar com seu camisa 9 de novo. E a volta do Pedro é uma notícia muito boa para os flamenguistas, que sabem muito bem do que seu atacante é capaz de fazer. Realmente é um cara que desequilibra e muito o jogo. Vamos conferir mais detalhes na matéria. O Flamengo teve 2 dias para se preparar para a semifinal do Intercontinental, depois de vencer o Cruz Azul do México, e agora se prepara para enfrentar o próximo adversário, o Pirâmides do Egito, neste sábado, às 14 horas no Catar. O técnico Felipe Luiz fez mistério ao ser questionado pela escalação da próxima partida em entrevista coletiva na véspera do duelo. Não posso adiantar nada para vocês, nem... Não, claro que temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não. E temos que ter em conta a parte física, temos que tentar sempre achar uma equipe competitiva, sólida e ao mesmo tempo fisicamente fresca, né? De sensações para poder competir esse jogo que vai ser sem dúvida difícil. Uma das novidades desse confronto pode ser o Pedro, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. O atacante treinou parcialmente com o grupo na quinta-feira. E o treinador vive com expectativas de dar alguns minutos ao camisa 9 contra o Pirâmides, ao defender a avaliação do treino dessa sexta-feira. Bom, primeiro, muito bom ter o Pedro novamente com a gente no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino e nos dias prévios também que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, sim, ter minutos no jogo de amanhã. Em junho, quando disputou a Copa do Mundo de Clubes, o time de Felipe Luiz se deparou com a equipe da primeira prateleira da Europa. Venceu o Chelsea na primeira fase e foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas de final. O técnico destacou também a diferença na repercussão que a derrota para o clube alemão teve dentro e fora do Brasil. Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro, né? Eu não esqueço. O massacre que foi depois do jogo do Bayern, mas incrivelmente pro mundo, o Flamengo deixou uma boa imagem, um bom futebol, um time que tentou jogar, mas infelizmente no Brasil não só vale o resultado. Caso passe pelo Pirâmides, o Flamengo vai enfrentar o PSG na final do Intercontinental. Missão importante aí para as duas equipes. E a Copa do Mundo está chegando e um grupo de torcedores pediu para a FIFA não comercializar os ingressos. Conta pra gente. E o motivo é o alto preço, porque segundo esse grupo, os ingressos custam quase 5 vezes mais do que os da Copa de 2022. Realmente o preço é bem salgado e esse grupo se mostra bem insatisfeito. Insatisfeito e revoltados também, mas a princípio os ingressos devem continuar à venda. Quem quiser assistir a Copa de perto vai ter que colocar a mão no bolso. O grupo de torcedores Football Supporters Europe pediu à FIFA que suspenda a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 devido aos seus preços, que considera abusivos. De acordo com a FSE, os ingressos para o Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México, que será realizado entre 11 de junho e 19 de julho, vão custar quase 5 vezes mais do que os da edição de 2022, disputada no Catar. Em um comunicado, o Football Supporters Europe afirma que está indignado com os preços exorbitantes dos ingressos impostos pela FIFA aos torcedores mais dedicados para a Copa do Mundo do ano que vem.
A FSE acrescentou que os ingressos alocados às federações nacionais, que geralmente são distribuídos por meio de grupos de torcedores oficiais ou programas de fidelidade aos apoiadores mais fiéis, estão atingindo níveis astronômicos. Segundo as contas da organização, se um torcedor acompanhar sua seleção nacional desde o primeiro jogo até a final, isso vai custar pelo menos $6.900, cerca de R$37 mil na cotação atual. Além da suspensão da venda de ingressos, a entidade pediu à FIFA que consulte todas as partes envolvidas e revise os preços. A FSE também solicitou que a FIFA analise a distribuição de ingressos por categoria até que seja encontrada uma solução que respeite a tradição, a universalidade e a importância cultural da Copa do Mundo. E um caso inusitado aconteceu lá na Finlândia. O Haka Valkeakoski caiu para a segunda divisão do campeonato local. E alguns torcedores não reagiram muito bem e incendiaram o estádio. É uma atitude repugnante. Nas imagens podemos ver a arquibancada do estádio ardendo em chamas. De acordo com as investigações, toda a ação foi feita por 3 adolescentes que se revoltaram com o rebaixamento do clube. Os 3 já foram detidos e um deles, inclusive, confessou ter iniciado o incêndio. Realmente uma atitude lamentável. O clube chegou a informar, inclusive, que o incêndio afetou as instalações e essa arquibancada que estamos vendo aí nas imagens ficou totalmente destruída. Exatamente, agora o clube conta com a ajuda dos torcedores para se reerguer. E vale lembrar que o Haka é uma das equipes mais tradicionais da Finlândia, com mais de 20 títulos conquistados. E apesar desse incidente, não é a primeira vez que o clube é rebaixado. E bom, Fernando, eu vou ficando por aqui. Essas foram as notícias do esporte de hoje. Um bom final de semana a todos e até mais. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. Ótimo fim de semana para você também. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer a cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Com mais de 200 mil habitantes, o município de Divinópolis ocupa a 12ª posição no ranking das cidades mais populosas do estado de Minas Gerais. Banhada pelos rios Itapecerica e Pará, a presença da rica hidrografia foi importante no seu desenvolvimento inicial. Divinópolis é uma cidade ímpar no cenário econômico mineiro, sendo destaque no setor de vestuário, siderúrgico e metalúrgico, além de possuir papel estratégico na logística da região. Então vamos com uma câmera ao vivo de Divinópolis. Por lá os termômetros marcam 31 graus. E você confere aí na sua tela a vista da cidade de Divinópolis, que também é reconhecida como uma cidade universitária e por seus grandes eventos diversos durante todo o ano. A Princesinha do Oeste, como é carinhosamente reconhecida, é sinônimo de trabalho, cultura, educação, progresso e oportunidades. A cidade, moldada pela Estrada de Ferro Oeste de Minas, cresceu economicamente com a ferrovia. Seu legado cultural e identidade são fortemente ligados aos ferroviários. E é com essa bela imagem que eu encerro esta edição. Muito obrigado pela sua companhia. Ótima sexta-feira e até mais.